Vamos lá, pega a sua Bíblia, seu iPad, seu iPod, seu iNonPod, né? Pegue sua Bíblia aí, por favor, e vamos lá ler comigo o Salmo de número 29, versículo de número 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pelo privilégio de poder te servir nesta oportunidade. Me inspire, como o Senhor tem me inspirado a receber a tua palavra, me inspire a transmiti-la de maneira fidedigna. Me inspire, Senhor eterno, que essas letras que estão nas Sagradas Escrituras possam borbulhar verdades, e que essas verdades possam ser base para a minha vida e para o meu relacionamento com o Senhor. Nos ajude a entender, a trazer clareza da tua palavra, Senhor, para os nossos corações, para as nossas almas. Nos ajude, Senhor eterno, e nós precisamos da tua presença, amado e doce Espírito Santo. E eu não posso simplesmente trazer uma palavra do meu próprio entendimento, sem que essa palavra tenha o peso de uma unção poderosa, e que essa palavra possa ser aplicada ao coração da tua igreja, desses que estão aqui presentes, dos meus irmãos que estão aqui presentes, e dos irmãos também que estão online, que eles possam receber a mesma carga de unção, Senhor eterno. Os que estão online possam receber a mesma carga de unção desses que estão aqui presentes, porque a tua presença, amado Deus, a tua presença, amado Espírito Santo, ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Então essa presença que está aqui nesta noite é a mesma presença que está na vida dos meus irmãos do outro lado da tela, e vai ser a mesma presença na vida dos irmãos que vão ouvir esta palavra na sequência, Pai, nos outros dias, nos dias que virão. Eu quero ser grato ao Senhor, ser grato por minha vida, minha casa, minha família, minha saúde, meu pastoreio, nossa igreja, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Te agradecemos, gratidão sempre, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gosto mesmo, eu falo para o Fábio, eu já aviso para os meninos que eu gosto mesmo de ministrar com headset, que é aquele microfone sem fio. Eu já estou desacostumado com esses microfones, porque eu gesticulo muito, eu gosto de ficar com mãos apoiadas, sabe? Mas deu um probleminha ali atrás, ali depois o Fabinho, como sempre, ele resolve da próxima oportunidade, né, Fábio? Eu já profetizei que eu quero aquele microfone sem fio, pequenininho assim, ó, aquele que, sabe, aquele fininho, sabe, e quero o Shure também, né, que é uma das melhores marcas. Amém, meus irmãos? Glória, você dá glória a Deus por isso?
Glória a Deus. Isso, a gente precisa sempre fazer o melhor. Mas vai chegar. Meus irmãos, eu quero intitular essa mensagem como Vozes do Mundo. E você vai entender porque Deus me permitiu trazer essa mensagem e intitular essa mensagem como Vozes do Mundo. E nós, por graça e bondade de Deus, nós temos habilidade de comunicação. E nós temos vários meios, de como nos comunicarmos. Mas a melhor forma de comunicação é pela palavra, pela voz, Nós nos comunicamos. Eu não sei se vocês estão lembrados, tinha uma frase que Chacrinha dizia assim, que quem não se comunica se trumbica, Ele dizia que quem não se comunica, quem se fecha, quem não conversa, acaba trazendo problema para si mesmo. E eu acredito até que quando uma pessoa ela tem um problema de introversão, que ela é introversa, que ela não consegue se abrir com alguém de confiança, E aí eu não estou falando de característica de natureza da pessoa, Porque tem alguém que é mais falador, tem alguém que, assim não, mais melancólico ali, natureza da pessoa, Mas o que eu estou dizendo é gente que se fecha totalmente, sabe? Que tem dificuldade de expressar dores, sentimentos. E isso, quando a pessoa tem dificuldade, tem essas dificuldades, isso é um caminho muito perigoso, E eu acredito até que tem muitas pessoas doentes por conta disso, Acha que conversar com um psicólogo ou fazer um atendimento no gabinete pastoral, expor, colocar para fora as dores, os medos e as inseguranças, vai fazer dela menos crente, ou vai fazer do homem menos homem, ou vai fazer da mulher menos. E não tem nada disso. Isso é um erro, é uma ignorância, Nós precisamos entender isso. Então a fala é um meio o maior meio de comunicação é a voz, Mas nós nos comunicamos também com a audição. A audição também é um elemento da comunicação. Por quê? Porque se você não escuta, você também não fala, certo? Então a audição também é um meio de comunicação. As mãos também é um meio de comunicação. E eu gosto muito de gesticular, com as mãos. E essa gesticulação também é um modo também, é um meio também de falar, Mas não existe somente, nós não estamos ligados somente a esses meios de comunicação. Estamos ligados também a algumas vozes que nós ouvimos. E aí eu quero falar justamente dessas vozes, por isso que eu coloquei no plural, vozes do mundo, para que nós pudéssemos entender como que nós nos atrapalhamos, como que a gente termina perdendo o foco, como que nós terminamos perdendo o nosso destino em Deus, o que Deus preparou, o que Deus reservou, porque começamos a escutar vozes paralelas, vozes que não era para a gente escutar. A introdução eu escrevi assim, presta atenção, tá? A voz pode transmitir diversas características e causar inúmeras impressões. O tom certo da voz pode colaborar com o sucesso e o engajamento que se espera ao passar uma mensagem. Então olha que coisa interessante, O tom certo da voz. E às vezes isso acontece muito comigo. Às vezes eu quero passar uma verdade para as meninas, para a Ló e para a Ruth, mas às vezes o meu tom de voz é o errado. E aí a Nilza sempre está dizendo assim: não, meu amor, você está certo.
Agora é o tom como você fala. Isso porque a voz vai além do conteúdo da fala. Ela imprime sensações que são imediatamente decodificadas pelos receptores. Então, quando eu falo assim para a Dani, assim, Dani, vem cá, tira uma foto minha aqui, por favor, né? Não, é só um exemplo, Então, foi um jeito de falar, né? Agora, olha o que vai de encontro ao receptor dela, o que ela ouviu, as duas frases. Dani, por favor, você pode tirar uma foto minha? Vocês acham qual é a voz que ela vai ter um receptor maior? A primeira ou a segunda? A segunda. Por quê? Porque o tom que eu falei no primeiro pedido foi um tom de arrogância. E aí nós precisamos entender, e aí nós vamos, presta atenção, nós vamos decodificando as vozes. Então por isso, quando alguém pede para o outro assim, escuta, faz isso aqui, e faz isso aqui, aí o que acontece normalmente com as pessoas? As pessoas se fecham, porque o receptor dela codificou que o pedido que a pessoa fez foi um pedido insensato, ignorante, que não deveria ter pedido dessa forma. Observe como uma voz é extremamente importante para a nossa vida. Presta atenção, vai me acompanhando por favor, e não perde o raciocínio. Com a pandemia, as pessoas passaram a falar mais alto. Sabe por quê? A voz aumentou nas videochamadas, nos trabalhos presenciais, porque o uso da máscara reduziu a voz em 5 decibéis. São lembrados na máscara? Eu não ouvi. Então as pessoas que já tinham dificuldade de falar, de se expressar, né, na pandemia as pessoas tiveram mais dificuldade ainda. O que faz com que as pessoas vão falando mais alto, porque ela tirou a máscara, mas continuou com o hábito de falar alto. Esse novo normal da voz mais alta pode ser um gerador de estresse. Domínio, agressividade, suavidade, interesse em todas essas emoções podem ser transmitidas na voz. Este é um recurso importante para humanizar as relações. A voz é uma ferramenta importante para humanizar as pessoas, tornar humano. Você que viaja, tem o costume de viajar nesse trem no período da manhã, né? Observa, já viram briga dentro do trem? Quem já viu? Por causa de pouca coisa? Porque o outro passou e a mochila dele que estava atrás e incomodou, e o outro brigou e saiu na mão e tal, né? Nós estamos vivendo justamente isso. No passado recente, os teleoperadores de atendimento ao cliente, chamado os telemarketing, tinham como hábito falar de forma mecânica e sem emoção, deixando o tom da conversa o mais robotizado possível, com abuso de gerúndio e atitudes repetitivas, porque era mecânico, eles eram ensinados a fazer aquilo. Mas hoje, o que vemos é exatamente o contrário. Cada vez mais as empresas se empenham em fazer seus robôs de atendimento ao cliente, e faz com que esses robôs se aproximem cada vez mais da voz humana. Isso porque as empresas se deram conta de que esse formato é importante para o seu público, e não foi à toa que coisas assim aconteceram e mudaram a perspectiva de muitas empresas. Saber o que vestir em cada ocasião
é parte de um trabalho pessoal de imagem e perfil que cada profissional deseja seguir. Assim como a roupa, a voz também requer cuidados para poder usufruir desse cardápio de oportunidades para incrementar, reforçar e receber o engajamento esperado. Mais que um recurso de liderança, a voz reflete a imagem da sua marca pessoal ou de uma empresa. Reforça seu compromisso como líder, sobretudo, espelha nossas atitudes e propósitos. Olha só, saber usar a voz como aliada é uma estratégia vitoriosa para a sua vida. Mas o que eu quero destacar aqui são algumas vozes que nós costumamos ouvir e não fazemos distinção dessas vozes, não fazemos diferença dessas vozes e acabamos sendo iludidos, tirado do nosso propósito, tirado do nosso destino. A primeira voz que muitas vezes nós ouvimos é a voz do eu interior. Acusação, desprezo, indiferença. O que quer fazer quando, ou melhor dizendo, o que fazer quando o nosso maior opositor mora dentro da nossa cabeça? Desde sempre, somos aconselhados a escutar a voz interior. Precisamos estar conectados com nós mesmos, observar o que nos vai na alma, o propósito, a felicidade, a plenitude, todas as experiências que fazem a vida valer a pena, têm esse pré-requisito. Precisamos nos escutar mais. Quando vêm os desafios, as escolhas difíceis, as escolhas difíceis, ou temos que lidar com as perdas dolorosas, mais do que qualquer outra ajuda externa, precisamos da nossa voz interior. É dela que vem tudo o que sabemos, a nossa reserva racional, a nossa reserva emocional, e ela é que nos recorda, ou melhor dizendo, ela é que nos recorda a nossa alma, ou recorda, ou fala a nossa alma, a força que existe lá dentro de nós, e que precisamos, na maioria das vezes, usar. É ela também que, de uma forma serena, na maioria das vezes, conforta a nossa vida para o destino e o propósito que o Senhor reservou para nossas vidas. Mas o que fazer quando a voz interior, ao invés de nos guiar e acalmar os nossos medos, decide se voltar contra nós? O que fazer? Você diz, ok, foi melhor assim. Ou já sabia que o desfecho seria dessa forma. A voz interior discorda todo o tempo. Não foi o melhor. Você não deu o seu melhor. Você errou no seu casamento, na sua relação, nos problemas que aconteceram. Você foi quem foi errado. E quando essa voz interior, a todo momento, a toda hora, nos incomoda e nos diz até, você é incompetente, deveria ter feito isso ou aquilo, você é um caso perdido, sabe, você é um caso perdido, não existe mais possibilidade de ajuste em sua vida. E quando essa voz interior é ela que te acusa, quando essa voz de interior, melhor dizendo, ao invés de te beneficiar,
ela está te trazendo confusão. Quem já experimentou consolar alguém transtornado? Quem já experimentou consolar alguém que estava possesso, extremamente consternado? Essa cena também acontece em muitas vezes dentro da nossa cabeça, no seu eu interior. Quantas vezes você e eu já ouvimos essa voz interior, nos desqualificando, nos tirando do propósito, dizendo para a gente que nós somos o culpado do fato ter acontecido, dizendo para a gente que na realidade quem errou não foi as pessoas, não foram as pessoas que erraram, fomos nós que erramos. E nós temos a certeza absoluta que na realidade não fomos nós que erramos, foi a outra pessoa que errou conosco. Mas muitas vezes essa voz interior, ela se volta contra a nossa própria vida, se volta contra a sua existência, te condenando e te fazendo voltar lá no início, lá no seu passado, e deixando você presa em algumas situações, e que talvez essa voz interior é tão forte que você nunca prosseguiu, você nunca foi adiante. Sabe por quê? Porque você ouviu lá no seu passado, você ouviu lá sua mãe, seu pai, não sei quem dizer que você era um imprestável, que você não valia nada, que você nunca ia ser uma mãe de família exemplar, que você nunca ia ser um pai de família exemplar. Quem sabe, uma situação do seu casamento, da sua vida sentimental que não deu certo, e até hoje, essa voz aí interior está dizendo que o culpado foi você, e você sofre por causa disso. E você sabia que tem dezenas de pessoas sofrendo por causa dessa voz interior, sem saber o que fazer, dentro da igreja, servo de Deus, servindo ao Senhor com alegria, dizimando, ofertando, mas essas vozes são tão fortes, irmãos, que termina paralisando a história da vida dessa pessoa. Primeira voz é a voz interior. Segunda voz que nós ouvimos é a voz do mundo. Quando acordar, silencie o mundo, preste atenção no seu coração, pois na maioria das vezes ele está contaminado com as vozes do mundo. Em alguns dias, olho em volta e vejo que a voz do mundo está demais. A respiração ofega, aleluia. Os planos são rápidos demais, os relacionamentos loucos, o tempo acelerado demais. É hora de parar e silenciar a voz do mundo, aquietar a nossa mente, procurar o nosso foco, medir as nossas palavras, pensar menos do nosso passado, queridos, porque não dá para anular o nosso passado. Não adianta, não existe, não tem. E por favor me permita, eu não acredito nessa unção de Manassés e Efraim, que a partir do momento em que eu oro na unção de Efraim, as coisas se apagam da minha vida totalmente, e aí eu oro, a unção de Manassés me dá provisão do futuro. Eu posso até usar isso como base e dizer: irmãos, é bem verdade que o nosso passado pode até nos atormentar, mas nós não vivemos mais no nosso passado. Por quê? Porque a glória de Cristo nos transportou para um futuro glorioso. Então, o meu futuro, irmãos, não pode de forma nenhuma anular o meu passado. O que eu vivi no meu passado, eu vivi, mas eu não estou mais no meu passado. Não me procure mais no meu passado, porque eu estou no presente e eu estou indo para a glória em Cristo Jesus. Mas muitas vezes
essa voz do mundo tenta nos silenciar. São tantas cobranças, tantas fontes esgotadas, tantas mudanças, tantos cair e levantar, que até perdemos o fôlego. Não há peito que resista, não há mente que se conserve, não há sanidade que permaneça intacta com a voz do mundo. Então, nesta noite, precisamos aprender a silenciar a voz do mundo. O que fazer com o que nós não podemos mudar, bispo? Tem muitas coisas, bispo, que eu queria, que eu oro, para que muitas coisas eu pudesse mudar na vida de muita gente. Eu queria mudar algumas coisas, e como que eu faço? Como que eu faço para as coisas que fogem do nosso controle? Com aquela tarefa que não se consegue terminar, com aquela palavra que foi jogada sem sentido, quando os momentos fazem lembrar o que doeu, com um amor que se transformou em raiva, com uma amizade que virou tóxica, ou que se tornou tóxica, com a dor em minha alma que teima em persistir dentro da minha alma, bispo. Silenciar o mundo, Igreja Bíblica Ágape, vai trazer sabedoria para nós, e às vezes respostas perseguidas por uma vida inteira, uma total libertação de muitas e muitas ocasiões que nós nos aprisionamos em situações e que às vezes, até hoje, e pode ser até hoje, estamos aprisionados. Então é preciso silenciar o mundo, para ter um encontro com você mesmo, e ser livre de verdade, viver um evangelho autêntico, genuíno e verdadeiro. Aquele barulho do mar, aquela brisa que bate no seu rosto, como se fosse um afago de alguém que se ama, aquela sensação de paz imediata, tudo isso vem quando silenciamos o mundo, e como a quietude, ou é como a quietude de um início de manhã. Os milagres irão acontecer, glória a Deus, mesmo quando tudo parecer complicado, mesmo tudo quando parecer difícil, mesmo tudo quando parecer não estar dentro do seu controle, porque se tiver ou se não tiver dentro do seu controle, fique tranquilo e sossegado, porque pode estar no controle do Altíssimo, no controle desse Deus. Quantos estão comigo? Aprender a silenciar a voz interior, que fica machucando você, acusando você, e aprender também a silenciar a voz do mundo, que é o que mais nós vemos. Não seremos mais prisioneiros dos nossos medos quando nós silenciarmos as vozes do mundo. Esqueça o mundo idealizado por essa sociedade. Peça desculpas se for necessário. Desculpe-se internamente. Desculpe-se internamente. Faça muitas vezes essa terapia de olhar para você e se perdoe. Porque tem muita gente que anda tentando liberar perdão para as pessoas, mas não consegue se perdoar. Desculpe-se internamente, silencie a voz do mundo para seguir em frente e ser completamente livre. Mas existe a terceira voz. Essa é a voz do diabo. Primeira voz, a voz do eu interior. Segunda voz, a voz do mundo. E a terceira voz, a voz do diabo. Uma das vozes mais difíceis de se discernir é a voz do diabo, nosso inimigo ferrenho. Ele é o pai da mentira. Sabe o porquê é complicado entender que a voz que estamos ouvindo é do diabo ou não? Porque sua voz nos confunde. Sua voz
nos ludibria, nos faz falsas promessas, sussurra da forma que muitas vezes nosso coração deseja e almeja, e às vezes até um desejo de possuir algo que não lhe pertence. Como ele também é um pai, ele finge em se preocupar com o nosso bem-estar, porque ele também é pai. Ele é pai da mentira. Então ele finge em se preocupar com o nosso bem-estar. Por isso, suas propostas parecem ser irrecusáveis, parecem ser boas, parecem até ser propostas de Deus na nossa vida. Queridos, precisamos estar atento com as vozes que nós estamos ouvindo. Aleluia. Vamos, por favor, lembrar do nosso amado Jesus, que mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, o diabo não deixou de tentar e ludibriar Jesus com suas propostas, até que parecia ser decente. Vamos ver em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 11, eu não vou ler, porque senão vamos tomar tempo, vocês leem em casa. Nesse texto, Jesus tinha acabado de passar um período de 40 dias de jejum, e logo em seguida, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava ratificar e confirmar seu ministério diante daquele que desaprovou os nossos pais, Adão e Eva. O diabo entendia que Jesus era mais uma tentativa fracassada de Deus de redimir a humanidade. Por isso, ele iria usar com Jesus das mesmas táticas passadas que usou com os nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden. Quando sabem aqui que o diabo não é criador, ele não cria nada. Pois é, ele só repete com formatos de tentações que parecem novas, mas na realidade ele está usando as mesmas táticas do passado. Por isso, ele sempre irá nos tentar da mesma forma, sempre. Vamos ver isso. Primeiro, ele tentou Jesus pela concupiscência da carne. A concupiscência da carne, cobiça ou apreço por bens materiais e um forte desejo por prazeres sexuais. Libertino, um ser extremamente carnal, que só pensa no aqui e agora, que prefere 5 minutos de prazer do que uma vida eterna com Deus. Foi a primeira tentação que o diabo tentou Jesus, concupiscência da carne, desejos da carne. Segundo, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Seus olhos querem sempre mais, nunca fica satisfeito por nada, e fazem de tudo para se obter o que querem, passando por cima de todas as pessoas, passando por cima de todo mundo. Concupiscência dos olhos. Por quê? Porque quando Satanás, personificado na serpente, a primeira coisa que ela disse, a mentira que ela disse para Eva, foi que Deus na realidade não queria que eles tivessem um entendimento para saber conduzir o seu comportamento no jardim. Então, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. E aí, Satanás mostra o fruto, irmãos, e quando ela observa o fruto, aí entra a concupiscência dos olhos. A concupiscência, o desejo, quando ela olha para o fruto e que ela observa, ela logo pensa: no momento em que eu comer, eu vou ser igual a Deus.
eu vou ser igual, vou ter as mesmas habilidades do Senhor. Foi isso que aconteceu. E aí, quando veio a concupiscência dos olhos, automaticamente veio a concupiscência da carne também, o desejo de comer, o desejo de praticar, queridos. Assim como ele tentou os nossos pais, Adão e Eva, ele também veio do mesmo jeito, da mesma forma, tentando Jesus. Terceiro, ele tentou Jesus na soberba da vida. Soberba da vida, pessoas orgulhosas, pretensiosas, superior aos outros, arrogantes, altivos, ou uma autoconfiança exagerada. É verdade que o primeiro Adão havia pecado, sim, perdendo o direito de permanecer no Éden. Por isso ele aposta que esse segundo Adão iria cair do mesmo jeito, da mesma forma que o Adão anterior caiu. Jesus precisava vencer o diabo, aleluia, como Deus homem, para nos mostrar que é possível vencer o diabo e silenciar a voz dele quando ele vier falar conosco. Aleluia. Mas nós ouvimos a voz interior, nós ouvimos a voz do mundo e nós também ouvimos a voz do diabo. E nós ficamos ludibriados com essas três vozes. Mas nós também ouvimos a voz de Deus. Por favor. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta: bispo, como é a voz de Deus? Ou como ouvir a voz de Deus? Ou como saber se é Deus quem está falando comigo, bispo? E aí eu respondo sempre para as pessoas, aleluia, cada um vai ouvir a voz de Deus a partir de seu relacionamento com Ele. Acredito que quanto mais vivemos intimamente com alguém, reconhecemos a voz dele em qualquer circunstância. Quando vivemos intimamente ligado a alguém por um período de tempo, vamos discernir a voz daquela pessoa em qualquer circunstância. Biblicamente falando, se Deus se manifestou de várias maneiras ao longo do tempo. Deus se manifestou em tempestades, no fogo, no trovão, no vento, em voz audível dos céus. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu, irmão, disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa. Eu particularmente já tive muitas experiências em ouvir a voz de Deus, de várias maneiras, falando aos meus ouvidos, falando profundamente ao meu coração, ao meu ser, falando através das escrituras e falando também através de seus profetas. A maneira mais correta de ouvir a voz de Deus seria por sua palavra. Aleluia. Essa é a melhor maneira de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus e ser ministrado pelo Senhor. Não que as outras experiências nós não ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus através de uma canção, de uma música. Ouvimos a voz de Deus, irmãos, através de um irmão da nossa casa, da nossa igreja. Ouvimos, Deus se faz presente e Deus quer falar ao nosso coração a todo momento e a todo instante, segundo o seu relacionamento, o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Agora, faço uma pergunta para nós que estamos aqui. Eu quero já pedir o Ministério de Louvor para estar aqui em cima, por favor. Eu já faço uma pergunta para vocês. Que voz que você tem ouvido?
Quais são as vozes que você tem escutado? Talvez você está hoje aqui e tem áreas da sua vida que está muito confusa porque você tem escutado várias vozes. Talvez a confusão está presente em sua vida porque você tem escutado a voz do seu eu, sabe? Te desmerecendo, te desvalorizando, dizendo que você não vai adiante, dizendo que você não vai à frente, dizendo que você não nasceu para fazer aquilo. Talvez até você está acreditando nessa voz interior, ou até você está acreditando na voz do mundo, sabe? É essa voz do mundo que tem te ludibriado, o barulho do mundo, ensurdecedor, que tem tirado você da presença do Senhor, sabe? Os ruídos do mundo, os ruídos dos barulhos do mundo, irmãos, tem te feito parar na caminhada. O barulho do mundo tem te feito perder a percepção na realidade de quem é Deus. O barulho do mundo tem feito com que você tenha se perdido na sua jornada, desconfiado até da presença de Deus, enfraquecendo a sua vida, o seu relacionamento com Deus, trazendo problemas e pressões até psicológicas para a sua vida. Quais são as vozes que você tem escutado? Ou talvez você tenha escutado a voz do inimigo, do maligno. Bispo, e o maligno fala porque falou com Jesus. E se falou com Jesus, pode falar também comigo e com você. Pode dizer coisas que parecem ser o seu bel prazer. Pode dizer para você, não tem nada não. Pode continuar naquilo que você está fazendo. Isso não vai te trazer problema nenhum. Ou se não, porque a voz do diabo para Jesus parecia ser uma excelente voz, porque disse para Jesus: escuta, você é filho de Deus, está escrito, está na palavra, se você se lançar daqui, está escrito pela palavra, que vão dar ordem aos anjos, e os anjos vão te pegar, vão te sustentar. Está escrito, irmãos, o diabo estava falando uma verdade que era a palavra, e na palavra realmente está dizendo, irmãos, mas Jesus não acreditou na palavra do diabo, e Jesus disse para ele: Satanás, escuta, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Jesus não estava centrado naquilo que o diabo estava falando, Jesus estava centrado naquilo que o Pai falou. Aliás, tudo que Jesus ministrou, tudo que Jesus disse, não foi do seu bel prazer, era que ele buscava no Pai. Sabe, irmãos, eu já ouvi muitas vozes. Já ouvi a voz do meu eu, e que a voz do meu eu pediu para fazer alguma coisa, e até aquilo que a voz do meu eu pediu para fazer, na realidade não era nada demais, não tinha problema nenhum, não era pecado, aquilo que a voz do meu eu pediu para fazer. Mas aí, queridos, quando eu estava colocando em prática, ou quando eu ia colocar em prática aquilo que a voz do meu eu pediu para fazer, eu ia a caminho, e o Pai falou comigo, e Deus falou comigo, e diz assim: o que é que você vai fazer? Eu disse: eu vou fazer uma coisa que precisa ser feita. Você perguntou para mim? Eu disse: não, Senhor. Então como é que você vai fazendo as coisas sem perguntar para mim? Sabe, irmãos, sabe por que a maioria da nossa vida dá errada? Sabe por que os nossos casamentos não têm dado certo? Sabe por que as nossas vidas sentimentais não têm dado certo? Sabe por que estamos muitas vezes perdidos na vida cristã? Sabe por quê? Porque nós escutamos muitas vezes a voz do nosso eu, ou escutamos a voz do mundo, ou escutamos a voz do diabo, e nunca escutamos a voz de Deus.
Sabe, eu quero fechar nesta noite e dizer para você que a voz de Deus te salva, a voz de Deus te segura, a voz de Deus te dá paternidade, a voz de Deus te protege, a voz de Deus te dá destino, a voz de Deus te constrange em amor, a voz de Deus te corrige, a voz de Deus te acolhe, a voz de Deus conduz você para o milagre, a voz de Deus te consola, a voz de Deus te dá esperança, a voz de Deus te dá paz, a voz de Deus te enriquece, a voz de Deus te ama, a voz de Deus te dá força, a voz de Deus te conduz em justiça, a voz de Deus te dá santidade, a voz de Deus cura a tua alma, a voz de Deus te dá santidade, a voz de Deus te traz verdade, a voz de Deus te dá poder, a voz de Deus te traz fortaleza, a voz de Deus é fonte inesgotável, a voz de Deus te dá comunhão, a voz de Deus tira a rejeição, a voz de Deus tira a angústia, a voz de Deus te sustenta, a voz de Deus te dá fé, a voz de Deus te traz alegria, a voz de Deus te dá saúde, a voz de Deus te traz refrigério, a voz de Deus te traz paz, a voz de Deus arranca a depressão, a voz de Deus repreende os demônios, a voz de Deus protege sua casa, a voz de Deus protege sua família, a voz de Deus te enriquece, a voz de Deus projeta você para o futuro, a voz de Deus coloca a sua família no lugar certo, a voz de Deus te dá resiliência, a voz de Deus te dá o Espírito Santo, a voz de Deus te traz perfeição, a voz de Deus te traz prudência, a voz de Deus te dá graça, a voz de Deus te livra da ira, a voz de Deus te traz sabedoria, e a voz de Deus te traz paciência. Fique de pé no nome de Jesus. Que voz que você tem escolhido? Eu vou pedir pro Ministério de Louvor cantar para a gente encerrar. Eu não sei de que forma você veio aqui, irmão, mas você, tenho certeza absoluta que precisa ouvir a voz de Deus em uma área dessas áreas que eu falei. E se você deseja consertar a sua vida, é uma hora, porque Deus está falando com você. Não importa o jeito que você está, não importa o jeito que você se encontra, talvez você chegou aqui destruído, porque ouviu muitas vozes, ouviu a voz do seu eu, que diz que você nunca vai para frente, que você é um desastre na vida, ouviu também a voz do mundo, dizendo, sabe o que? Você não tem jeito, você tem que ficar por aqui mesmo, não tem mais forma nem jeito para você, ou se não, ouvindo a voz do diabo, continua fazendo o que você está fazendo, continua fazendo, continua dizendo, continua agindo da forma que você está agindo. Mas sabe o que a voz de Deus está te dizendo nesta noite? Eu quero te salvar, eu quero trabalhar na sua vida, deixa que eu trabalho. Foi o que Deus falou para mim, quando eu queria tomar aquela decisão. Deus falou para mim, por que você não me consultou? Por que você não disse para mim? Por que você faz as coisas primeiro e depois vem comunicar para mim? Porque todas as vezes que você faz algo e depois você se comunica, vem se comunicar comigo, você está chorando, você vem chorando, se lamentando. Sabe, queridos, eu quero pedir para você, para esta igreja, fechar os seus olhos, nós fecharmos os nossos olhos. E eu vou encerrar dessa forma. Por favor, pastor, desculpa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, oh Deus, mas tua voz me acalmou. Se você deseja vir até aqui à frente, Tu das ordens às estrelas, você que veio nesta noite ouvir a voz de Deus e amar os seus limites, e você tem escutado muitas vozes, eu me sinto tão seguro, mas eu te convido nesta noite a sair do seu lugar como um sinal de... Altíssimo. Eu estou falando para você seguir lei de crente, não. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele. Escuta, presta atenção. Ó, só um momento. Se você quiser silenciar a voz do seu eu, que deixa você para baixo, essa é uma boa oportunidade. Se você deseja silenciar a voz do mundo que está latente na sua vida, essa é uma boa oportunidade. Talvez se você deseja silenciar a voz do inimigo das nossas almas em você, essa é uma boa oportunidade. Agora, se você deseja silenciar todas essas vozes e ouvir somente a voz de Deus, eu te convido para não somente se entregar a Ele de todo o coração. Talvez se você não fez isso, talvez você não entregou verdadeiramente a sua alma para Jesus. Ou talvez em um determinado momento você deu mais a voz do seu eu do que a voz do próprio Pai. Deu ênfase à voz do mundo do que à voz de Deus. Deu ênfase à voz do diabo do que à voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus a seu respeito, eu quero te convidar para sair do seu lugar corajosamente e dizer: Jesus, eis-me aqui, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Vamos cantar? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. e
Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui os teus filhos. São 3 vidas que estão aqui. Nós não queremos. O Senhor somente não falou com esses 3 irmãos, falou com toda a igreja nesta noite. Vozes que nós escutamos, pessoas que não conseguem romper em sua vida, porque a todo momento, Senhor, a voz que ela escuta é a voz do seu eu diminuindo, tirando do propósito, ou a voz do mundo, que tem de uma certa forma abafado a tua voz, ou a voz do inimigo. Mas especialmente, eu quero orar pela vida desses irmãos, e pedir, Senhor, que o Senhor restaure a vida deles, que o Senhor fale novamente, Senhor eterno, como o Senhor falava com eles, aleluia, de maneira poderosa, Pai, que o coração deles sejam inundados, Senhor eterno, da tua graça e do teu amor, e que eles possam, Senhor eterno, ouvir a tua voz de maneira clara e absoluta, e também testemunhar de como o Senhor tem falado ao seu coração. Nós eliminamos, Senhor eterno, nós eliminamos da vida deles, Pai, todas as vozes do eu interior. Eliminamos da vida dessa igreja toda a voz do eu interior, a voz de condenação, Senhor, aquela voz que, Senhor, termina tirando o propósito, Senhor, que Tu tens em nossas vidas. Nós eliminamos também a voz, Senhor, do mundo, e eliminamos também a voz do inimigo, e que a Tua voz seja clara, Senhor, e todo tempo, Senhor, em todas as horas, que seja pelas madrugadas, pelas manhãs, no trabalho, no ônibus, que em todo tempo, Senhor, o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Eu quero abençoar a vida desses irmãos, Pai, no nome de Jesus. Se porventura, meu Deus, eles precisavam, Senhor eterno, de se encontrar com o Senhor, ter esse encontro com o Senhor, aleluia, marcado contigo nessa noite, nós cremos que o teu milagre, Senhor, estabeleceu a vida deles, Pai, nessa noite, na autoridade do nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Ajuda aí, irmãos, cuida aí. E você, Igreja Bíblica Ágape, o que Deus falou com o nosso coração hoje, escuta novamente, por favor, coloque essa mensagem lá, vai para o nosso canal do YouTube, pega lá no YouTube e envia para alguém que talvez está perdido, sabe, queridos, ouvindo tantas vozes, né? Tantas vozes. Vamos continuar orando e buscando graça de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado pelo tempo e a oportunidade de poder te servir. Louvado seja o teu santo nome. Nessa noite nós ouvimos a tua voz, Pai, ouvimos a tua palavra, Senhor eterno, e continua falando com esta igreja. Nós estamos com os nossos corações prontos, aleluia, preparados para ouvir a tua voz. No nome santo de Jesus, nos leve em paz, nos dê um sono reparador, um sono tranquilo, que a tua presença continue conosco, Pai. Erga suas mãos no nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus o Senhor, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam bem forte: nós que lembramos e entendemos que nós ouvimos Deus falar que esse ano 2023 é o ano da bondade do Senhor. Deus abençoe.